5, 4, 3, 2, 1. Olá, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar nossos vídeos. Vamos mais uma aula? Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje iremos ver então a instalação do software Nagios, um software de monitoramento de ativo de rede, como servidores, switches, roteadores, enfim. Tá? Eu vou então, nesse caso, eu vou abrir meu browser aqui e já acessar o site do Nagios. Antes de acessar o site do Nagios, é importante dizer que essa aula, na verdade, vai se desdobrar em alguns vídeos, aproximadamente 3 ou 4 vídeos, onde a gente vai ver não só como instalar e configurar o Nagios, mas configurar alguns testes também para que ele possa nos dar um conforto, uma segurança interessante em relação ao monitoramento. O Nagios é bem legal porque ele fica verificando o status, por exemplo, de servidores, né? Verificando se o disco ele está muito ocupado, se está pouco ocupado, se o processador está com ele está com alta taxa de utilização, se está com baixa taxa, né? E a gente pode configurar também mensagens de e-mail para que esse serviço seja disparado, né? E no momento do alarme seja disparado um e-mail para que a gente tenha os alertas, né? Olha, o teu HD está cheio, chegou em 80%. O que você prefere fazer? Então você já vai saber o que está acontecendo na sua rede. Não precisa ficar ali máquina a máquina ou dispositivo investigando o que está acontecendo, né? Ele pode ver que o dispositivo desligou do nada e tal, e pode mandar um alerta também. Então é bem interessante para a questão de administração de serviços de rede, tá bom? Então nesse caso aqui eu estou no navegador, né, e vou acessar o site do Nagios, é nagios.org, tá? nagios.org. Lembrando, pessoal, toda a descrição, todos os softwares que forem necessários de baixar, vamos dizer, tutoriais, né, comandos, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Fica aqui embaixo, descrição do vídeo, dá uma olhadinha que você vai ter acesso aí ao site para se baixar determinados pacotes, né? Todos os vídeos a gente está fazendo dessa forma aí para facilitar o nosso trabalho, tá bom? Vamos lá então, nagios.org, né? Aqui ó, nagios.org, tá bom? Então na página do Nagios aqui, pessoal, nós vamos então verificar na parte de baixo, né? Vamos verificar aqui na parte inferior, né? Que vamos utilizar então a versão do Nagios Core, né? O Nagios ele tem versão para teste, né? A versão paga, e a versão gratuita, né? Você pode fazer um free trial, como está dizendo aqui, é um teste gratuito da versão mais desenvolvida, paga, e tem a versão Nagios Core, né? A gente vai ver aqui embaixo, rolando a página para baixo, tem aqui, ó, versão Nagios Core, tá? Ó, a gente vai baixar uma versão, vamos dizer, mais simples para fazer o monitoramento, né? É apenas a engine de monitoramento, né? O código principal de monitoramento, sem muitos recursos adicionais, e uma interface web básica que a gente vai utilizar, tá bom? Então a gente vai baixar esse Nagios Core aqui, clicando em download, né? Lembre, né? Caso você esteja fazendo isso na máquina virtual, né? Vocês vão provisionar isso na máquina virtual, vocês têm que fazer o download na máquina virtual de vocês, tá bom? Não é no computador principal, não, na máquina virtual, obviamente, tá? Para poder baixar esse pacote aí, tá? E aí você tem a opção aqui do Nagios Core e o Nagios 11, né? O XI, né? Onde você tem todos os recursos habilitados, como vocês podem ver. O Nagios Core só tem o básico aqui, tá bom? Então a gente vai clicar aqui em download do Nagios Core.
Aqui ele vai pedir algumas informações para você poder prosseguir, né? O nome, o último nome e tal. Vou preencher aqui rapidinho para a gente poder prosseguir. Vou preencher apenas o que tá marcado ali com asterisco, né? Que são os campos obrigatórios, né? Vou botar 55, que é o telefone do país, né? Isso aí. A gente pode selecionar se quiser aqui, né? Você pode selecionar aqui qual o tipo da sua atuação, né? O tipo de indústria, né? O tipo de ação que a gente está fazendo. Só que como uma demonstração aqui, um vídeo mais educativo, né? Educacional, então a gente vai pular essa parte. Mas quem for utilizar essa distribuição mais voltada para o uso corporativo, né? Empresa, aí seria interessante preencher essas partes aqui, tá bom? Eu vou marcar aqui que eu concordo com os termos de privacidade no ágil, os termos de uso, né? E aqui tem a opção, se você quiser receber mensagem no ágil, né? Pedir para ele mandar alguns tutoriais e dicas interessantes, né? Ou nos contatar sobre informação do produto. Vou clicar aqui em download. E aí ele redirecionou para a página de download, pessoal. Aqui uma coisa bem interessante, tá? Você pode optar, óbvio, por baixar aqui o Nagioscore, seria esse arquivinho aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Esse arquivinho aqui, né? Esse link aqui, Nagios 446. Ou a gente pode fazer o seguinte, tá? Existe no Nagios a documentação de instalação. O que é isso? Seriam mais ou menos os passos básicos para fazer a instalação do Nagios, tá? Então tem todos os comandos ali necessários, né, básicos para poder fazer essa instalação. E aí em seguida nós podemos então seguir todos esses passos e poder instalar o nosso servidor bem tranquilamente, qualquer que seja a distribuição Linux. Tem Debian, tem Ubuntu, tem Red Hat, como eu falei, CentOS. Então a gente pode, eu vou abrir uma nova aba aqui, essa documentação de instalação. Eu fiz uma colinha que eu vou publicar aqui embaixo nos comentários aqui, tá? Nos comentários na descrição do vídeo, né? Que vocês podem pegar essa colinha e fazer a instalação de vocês, tá? É bem tranquilo. Essa documentação está em inglês. Eu vou seguir ela, tá? Do jeito que está aqui, para que vocês vejam que realmente a coisa funciona bem tranquilo, tá? Mas no caso, se vocês tiverem alguma dificuldade com o inglês, alguns termos ali, eu já fiz uma colinha traduzida ali para vocês poderem utilizar sem problema nenhum, tá bom? Em geral, todos os softwares aí, né, para fazer instalação no Linux, eles possuem uma documentação que instrui o usuário, né, o administrador do sistema, na verdade, a fazer a instalação do seu pacote, tá bom? Então, vou fechar aqui outra alerta, né? E aqui tem um documento, né, que é instalando o Nagioscore do início, né? Eu vou clicar nele, ele vai abrir para a gente aqui. E aqui você, no caso, teria que selecionar o seu sistema operacional Linux, né? Sem Red Hat, Enterprise Linux, CentOS, Oracle Linux, Ubuntu, SUSE, Debian e por aí vai, tá? Tem vários, Raspbian para quem quiser usar um Raspberry Pi aí para fazer o monitoramento também, não tem problema, tá? Tem vários. Então vou selecionar o Ubuntu aqui, que é a distribuição que eu vou utilizar para essa aula, tá bom? Ubuntu. E aqui tem os comandos, né, para poder fazer essa instalação, né? Eu vou então seguir essa colinha, tá? Vocês podem em qualquer momento abrir aí no seu computador, né, essa documentação aí de instalação que o Nagios colocou à disposição dos usuários da ferramenta para que eles possam fazer uma instalação segura e tranquila, tá? Sem erro nenhum, já está ali bem certinho, tá?
Eu vou então iniciar uma máquina virtual, tá? E tem mais uns passos anteriores a esse que a gente tem que fazer para começar a instalar o NAS. Não é só instalar o NAS, a gente tem que deixar a máquina virtual pronta para que a gente consiga fazer a instalação necessária, tá bom? Então vou abrir aqui uma outra aba e vou abrir o meu hypervisor, né, da VMware, para poder iniciar a máquina virtual que eu pretendo trabalhar, tá? Vou botar aqui o endereço de rede, tá? Desse hypervisor, né, que contém as máquinas virtuais, aqui na minha residência. E daí eu vou iniciar a máquina virtual para que a gente comece a instalação do NAS, tá bom? Então, conforme foi mostrado na outra aula, né, eu vou... Isso aqui é um aviso de segurança do Chrome, né? Eu vou proceder aqui porque não tem certificado digital instalado no meu servidor, né? Então, vou proceder aqui para poder acessar o gerenciamento web, tá? Então, essa aqui é a telinha depois daquele servidor VMware SXI instalado. Essa tela de gerenciamento, definir o IP para ele, tá? O IP para ele está aqui em cima, tá bom? 92.168.110. E aí eu boto no browser esse endereço, vai aparecer essa tela para mim, vai pedir um nome de usuário e senha que você define na instalação, tá? E aí eu vou acessar o meu dashboard do VMware para poder iniciar a máquina virtual, tá bom? Carregando aí, legal. Então já iniciou aqui. Ele dá uma mensagem, né, que tem que atualizar o cliente. Eu não vou fazer nesse momento, né? Então dá a visão geral da máquina aqui, né, conforme foi mostrado na outra aula aí. É uma máquina com uma CPU dual core de 2.6, então ele somou aqui a capacidade de processamento 5.2, memória 32 GB, storage tem 2 TB, tá? Então eu vou iniciar uma máquina virtual, é uma máquina que eu fiz aí, é um Xubuntu, né, na verdade Xubuntu Linux 1604 desktop, né, para facilitar o nosso trabalho. Então eu vou iniciar ela, botão direito aqui, né? Power on. Tá, e aí então eu só liguei a máquina e eu tenho que poder interagir com a máquina, tem que abrir um console, né, para eu poder manipular a máquina e logar na máquina e fazer os procedimentos necessários. Vamos dar um outro botão direito na máquina que eu iniciei aqui. Console. Deixa eu abrir aqui. Está iniciando o sistema operacional e demora um pouquinho. Console New Tab, né? Vou abrir o console na nova aba e aí já mostra a máquina ali pra gente. Só que às vezes o gerenciamento pela aba, né, é um pouquinho lento, então eu vou preferir utilizar essa máquina remotamente, né, via conexão remota, tá? Para isso acontecer, você tem que fazer alguns passos aqui, tá bom? Vamos lá, vou logar a máquina. Eu vou usar um programinha chamado PuTTY, que é um terminal remoto. Eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês a partir do Windows, né? Então o PuTTY ele permite acessar máquinas remotas Linux a partir do Windows, né? O terminal remoto Windows para você acessar máquinas Linux, tá? Então eu vou iniciar a máquina, vou checar se tem instalado dois programinhas aqui para a gente poder fazer acesso remoto, e daí eu faço acesso remoto e continuo a instalação, tá? Então vou clicar aqui em cima no menuzinho, vou abrir o emulador de terminal, tá? Beleza. Lembrando, pessoal, que na sua máquina virtual que tem que ter o software de documentação, tem que ter tudo isso, ou se você quiser, pode abrir a máquina virtual com o terminal remoto, como eu vou fazer aqui via PuTTY, tá? E você manda os comandos que vão estar ali na documentação de instalação do NAS para dentro do PuTTY, tá? Vou fazer exatamente aqui. Então, vou aumentar aqui
Vou aumentar aqui a fonte, pessoal, para a gente poder enxergar melhor. Espera aí. Vou dar o tamanho para um 16, vai. Pronto. Aí a gente já consegue trabalhar melhor, tá? Então eu vou ter que instalar dois programas, tá? O Vim e o OpenSSH Server, que ele vai permitir conexões remotas via SSH para o meu servidor virtual. E aí eu consigo, a partir do Windows, com o cliente PUT, conseguir acessar a máquina virtual, tá? Então vamos lá. Pessoal, todas essas instruções eu vou deixar aqui embaixo na descrição, como falei, tá bom? Então apt-get update para atualizar a lista de pacotes vindos do repositório, tá? Para que eu traga a versão mais nova. Então apt-get update, legal, né? Mostrou ali. Eu vou instalar, enfim, é uma extensão do VI para a gente poder trabalhar com um pouco mais de conforto, né? O VI é o principal editor de texto de terminal do Linux, e esse Vim é o VI Improved, né? São pacotes adicionais do VI para a gente poder trabalhar com um pouco mais de conforto visual e até no teclado também, porque o VI original ele é da época do teclado que só tinha parte das letras, né? E os números em cima. Depois criaram esse teclado estendido com o teclado numérico, então mudaram algumas configurações. Só para a gente poder utilizar com mais conforto, vamos instalar o Vim aí, tá bom? No meu caso já instalei o Vim, mas no seu caso aí pode não estar instalado, então providencie a instalação, tá bom? Outro cara que eu vou instalar é o OpenSSH Server, né? É um servidor de SSH para permitir conexões remotas para o meu computador, né? Lembrando que a conexão remota ela só permite acesso a usuários que já estão criados na máquina, tá bom? Então, se você quiser criar uma outra conta de usuário, você pode providenciar uma outra conta de usuário antes de fazer a conexão remota, tá? Não estava instalado, vou dar um Enter aqui para instalar, né? O OpenSSH Server, né? Dá um Enter para continuar. Ele entende que a resposta padrão é a letra maiúscula aqui, né? Então dou um Enter, ele vai assumir o Yes. Vamos instalar, tá bom? Legal. Uma outra coisa, tá, pessoal? Temos que fazer duas coisas aí. Todo servidor Linux, tá? Ele não vem com um pacote que vem instalado no desktop, que o desktop é mais voltado para o usuário comum, né? O usuário que não tem tanta destreza nos comandos, né? Ele vem instalado um pacote chamado Network Manager. Esse Network Manager ele vai permitir que você altere as configurações de rede por um íconezinho localizado aqui do lado do relógio, tá? Do lado do relógio, se você reparar na sua máquina virtual, vai ter uma setinha para baixo e para cima, são as conexões de rede, tá? No meu não está aparecendo porque eu já removi esse Network Manager, tá? Mas vou mostrar para vocês qual o comando que você faz para poder remover, tá? Depois de remover, você vai ter que configurar a sua máquina, a sua rede na mão, conforme eu vou mostrar aqui. Depois reiniciando, vai ficar tudo normal, tá bom? Vamos lá. Então, para poder remover o Network Manager, como é que a gente faz? Sudo apt-get remove. Aí não adianta só remove, né? Tem que botar ---- purge para remover os arquivos de configuração. ---- purge, né? Para remover os arquivos de configuração, network-manager, tá? Caso você tenha aquele iconezinho que eu falei ali em cima à direita, do lado do relógio, remova o Network Manager e depois vão configurar a interface de rede na mão para que a gente possa ter aí uma estabilidade, né? Um servidor ele precisa ter um IP estático de fácil acesso, por quê? Porque se a gente deixar no DHCP, né, a rede que vai ceder então um determinado endereço IP, pode ser que esse endereço IP mude. E se o endereço IP mudar, você simplesmente vai ficar sem acesso à máquina, a menos que faça um registro no DNS
associando, a menos que faça um cadastro de DNS dinâmico, por exemplo, associando determinado nome de rede àquela máquina ali que pode alterar o IP. Então ela vai ficar sempre reportando qual IP que ela tem no momento para aquele DNS. Mas o mais correto, né, o mais profissional, vamos dizer assim, né, o mais recomendado, né, seria você colocar um IP estático na máquina e depois fazer um registro no seu servidor de DNS. Que aí você vai ter alcance da máquina por endereço IP e pelo nome, tá bom? Então aqui vou remover o pacote Network Manager para a gente poder então dar início à configuração da rede na mão, tá? Eu acho que no meu já está removido e vai dar a mensagem que não existe pacote, mas no seu caso, se não tiver removido, remove e depois a gente vai editar o arquivo de configuração na mão, tá bom? É menos, né? Eu botei um menos só, são dois menos. Menos purge. Ó, ele está dizendo aqui, ó, o pacote Network Manager não está instalado, então não foi removido. Faz sentido, né? Então ele deu essa mensagem para a gente, para alertar a gente aí dessa questão, tá? Então o pacote Network Manager, no caso aqui, já está removido, tá? Então agora eu vou proceder a uma outra configuração, tá? Como o Network Manager foi removido, a gente não tem nesse momento nenhuma configuração de rede, tá? Só está válida a configuração de rede que já está ativa no sistema, já foi carregada na memória. Mas se reiniciar o sistema operacional, por exemplo, a máquina vai ficar sem rede, tá? Então a gente vai então modificar um arquivo, né, que é o arquivo padrão de configuração de interface de rede, para que a gente possa associar então um endereço de rede diretamente na nossa máquina. Tá? A gente vai ter que fazer assim, ó, sudo vi /etc /network. Por que network? Porque o etc é onde ficam os arquivos de configuração. Network é um segmento de arquivo de configuração voltado só para a área de rede. Então a gente vai editar esse endereço aqui, ó, esse arquivo interface, tá? Eu acho que no meu arquivo já tem alguma configuração, tá? Mas no caso, se o seu não tiver, não tem problema. Vou deixar a colinha bem bonitinha ali para você alterar endereço IP, máscara de subrede, gateway, DNS, tudo isso aí, tá bom? Então vou dar um enter aqui, sudo vi etc network interfaces, tá? Tá, o meu já está configurado, tá? Inicialmente ele veio só com essas duas linhas aqui, tá? Que é o endereço IP de loopback, tá? O endereço IP de loopback, o endereço IP que se referencia à nossa própria máquina, tá bom? E aí eu adicionei essas linhas aqui abaixo, tá bom? Para você saber, primeira linha aqui, né? Auto NS160. O que significa isso? O auto vai dizer dentro do arquivo que a interface vai se iniciar automaticamente. Então automaticamente ela vai ligar quando inicializar o sistema. Não precisa eu, depois que ligar o sistema, ir lá e ativar a interface. Ele já vai inicialmente, já vai se ativar automaticamente. Tá bom? Tá, mas NS160, como é que eu sei que nome é esse, louco é esse? Tá? Nesse momento, se você puder abrir uma outra aba aí, tá? Open Tab aqui, File Open Tab no seu terminal, né? Vou abrir uma outra aba, então vai ficar duas abinhas aqui, uma com o arquivo aberto e outra aqui. Você pode ver através do comando ifconfig qual é o nome da sua interface de rede. Geralmente ela tem o nome de ETH0, tá? Só que pode ser que no seu sistema seja diferente. Por exemplo, aqui no SXI, né, ele utiliza uma outra nomenclatura, né, utiliza a nomenclatura ENS, tá, adaptador de rede Ethernet. Então vou dar um ifconfig aqui, vou dar um enter e vou ver as interfaces de rede que tem conectado no meu sistema, tá? Eu vou ver qual que eu quero alterar. Repare, a loopback, então, é a interface que se referencia ao meu próprio computador, né? Quando eu quero acessar alguma coisa ligada à rede do meu próprio computador e não sei o IP da minha máquina, todo computador do mundo, se você botar o endereço 127.0.0.1,
ele vai se referenciar à própria máquina, quer dizer, ele vai acessar a própria máquina. É um endereço recursivo, né? Ele vai se referenciar a si mesmo, tá? Então esse aqui a gente não precisa mexer porque já é uma configuração automática do sistema. No meu caso aqui, a segunda interface tem esse nome aqui, NS160. Então é esse nomezinho que eu vou ter que configurar lá no arquivo de interface, tá bom? NS160, tá? Então eu aqui coloquei o nome da interface NS160, tá? Sempre lembra aí, para editar o VI, pressionar a tecla I, tá? Esse modo normal, quando a gente abre o VI, é o modo de comando, então a gente não vai conseguir alterar nenhum dado ali relevante do arquivo. A gente só vai conseguir dar comandos para poder salvar arquivo, buscar trecho do arquivo, sair do programa. Então, modo de comando. Para você entrar no modo de inserção, no modo de edição, você tem que pressionar a tecla I e aí você vai poder alterar alguns parâmetros aqui. Então, de acordo com a sua interface listada lá no ifconfig, você vai colocar aqui NS160, tá? A segunda linha, né, ela tem um padrão, tá? eFace quer dizer interface, né, abreviação de interface, né, ficou eFace. E aí você bota o nome da tua interface aqui, no meu caso é NS160, tá bom? E aí, essa palavrinha aqui é padrão, inet vem de internet, né, a interface de internet, né? E aqui o tipo do endereçamento de rede. Eu vou usar o endereçamento estático, não vou usar o endereçamento dinâmico. Se eu fosse utilizar o endereçamento dinâmico, né, pedindo o endereço IP do meu servidor DHCP, eu teria que colocar ali DHCP. Só que como é estático, eu vou colocar static, tá bom? E aí quatro outros parâmetros aqui já vai estar finalizada a sua configuração. Primeiro, address, tá? Address. O que é o address? Você vai escrever address, espaço, o endereço de rede que você quer que a tua máquina virtual tenha, tá bom? Address, então, espaço, né? Você vai colocar o endereço de rede que sua máquina virtual você pretende colocar na sua máquina virtual, tá bom? Então, de acordo com a sua configuração de rede interna aí, você vai colocar um endereço adequado aí, tá? Netmask, eu estou usando uma rede /24, uma rede que possibilita então 256 combinações de endereços de host e 2 elevado a 24 combinações de endereços de rede, tá? Só que descontando o endereço de rede e o endereço de broadcast, me sobra então 254 endereços, que são 256 combinações numéricas, menos os dois endereços. O endereço de rede, né, que se referencia à rede que eu estou trabalhando, e o endereço de broadcast, que é um endereço interno, né, que o protocolo de rede utiliza para poder se comunicar com todos os computadores daquela rede ao mesmo tempo, tá bom? Legal. Dá um golinho d'água aqui. A gente tem então um gateway, tá? Para que o gateway é importante? Claro, né? Para a gente poder notificar, né, enviar e-mail, por exemplo, fazer notificações e poder mandar isso para fora da minha rede local, eu tenho que ter o endereço da interface do roteador que faça então esse roteamento para outra rede. Eu consigo acessar outra rede através dessa interface. Então, meu gateway aqui, 192.168.255.254. E esse parâmetro aqui, DNS Name Service, o que é o DNS Name Service? É o servidor de DNS que a minha máquina virtual vai utilizar. Para quê? Para eu não acessar somente computadores pelo endereço de rede, conseguir acessar pelo nome também, tá? Então, para eu poder ter acesso ao nome, eu preciso consultar um servidor de DNS que converta aquele nome que eu estou consultando para o endereço IP, porque a máquina só entende endereço IP. No caso, o nome, ela vai usar uma abstração superior para poder solicitar um endereço de DNS, qual o endereço IP relacionado àquele nome que eu quero pesquisar. Por exemplo, google.com, né? Eu preciso de um servidor DNS que vai me responder, então, vai me retornar o endereço IP desse servidor do google.com. Aí sim o meu computador vai estabelecer a conexão
né? Então a gente trabalha mais na camada 3 a nível de IP aí, só que para ele consultar o nome tem que ir lá na camada 7 OSI, tem que subir lá em cima para converter para IP e depois descer para camada 3 novamente, camada de rede, tá bom? Seria isso, pessoal. As configurações que têm que ser feitas nesse arquivo são essas, tá? O endereço da placa de rede, né? A máscara de subrede, o gateway e o DNS, tá bom? A gente vai dar ESC aqui, .wq para sair e salvar o arquivo. Feito isso, pessoal, vocês então vão escrever o comando sudo reboot. Para quê? Para reiniciar o seu computador. Nesse caso, ele já vai estar configurado com o seu endereço que você acabou de fazer aí, né, no arquivo etc interface, tá? E aí você reiniciando o seu computador já vai estar com o endereço fixo, você vai saber de qual é salteado o endereço IP dessa máquina NAS, e aí a partir daí a gente inicia a instalação então, tá bom? Eu vou pular um pouco essa parte da reinicialização, porque minha máquina já está configurada, então eu vou deixar a critério de vocês. Se vocês quiserem pausar o vídeo nesse momento, reiniciar a máquina e depois continuar o vídeo, fica a critério de vocês, tá bom? Eu então vou limpar a tela aqui e vou começar o procedimento de instalação, tá bom? Vamos lá. Eu vou então utilizar aquela colinha, né, que eu falei para vocês aqui, né? Essa colinha eu vou tirá-la da tela e vou deixar apenas o terminal, né, para continuar a instalação. Eu vou deixar ela aqui em outra tela para que apenas eu possa acompanhar e comando a comando, linha a linha, eu vou colocando aí no terminal, tá bom? Vamos lá. Muito bem. Então, voltando aqui pro... Ah, claro. Eu estou no console aqui, né, pessoal? Já fiz a reinicialização da máquina, tá tudo beleza, tudo certinho. Mas agora eu vou preferir trabalhar então com aquele console remoto que é o PUT, né, o cliente console remoto SSH. Para quê? Para poder copiar os comandos do meu computador Windows, onde eu abri aquela página com todos os comandos do NAS e vou jogar para dentro do terminal, tá? Então, se você quiser, eu vou deixar o download aqui na parte de descrição. Para poder fazer o download desse PUT, então a gente vai abrir uma nova aba. Vai entrar no site dele, put.org, tá? Tá aqui o site, ó, put.org, tá bom? E eu vou dar um Enter para fazer a instalação. É bem tranquilo, eu acho que no vídeo anterior, em algum vídeo para trás eu já expliquei como é que instala. Então é bem sossegado, tá? Você vai clicar aqui na parte download, né? Você pode clicar, fazer o download aqui. Lá vai ter as opções dos clientes, né? 32 bits, 104 bits e tal. Então você escolhe aqui a instalação melhor se adequar ao seu sistema. Se for 32 bits, você escolhe 32 bits. Se for 64, 64. Fez o download, clicou, instalou o programa. É bem tranquilo, é como instalar um WinRAR da vida, um PKZip. É bem sossegado, tá bom? Então clicou ali, né? Instalou. Teoricamente já está instalado. Eu vou procurar aqui então esse programinha, tá bom? Put, tá aqui ele, ou PuTTY, né? Vou abrir ele aqui, tá? Então, gente, eu vou até minimizar essa. Eu vou deixar aberto aqui. Então, nessa tela aqui, a gente tem o cliente put, né? A gente vai ter que colocar o IP da máquina que a gente deseja se conectar, tá bom? E qual é o IP que eu quero me conectar? O IP da minha máquina eu configurei lá, né? Essa aqui, ó, 192.168.255.143, tá? Mas aí vai depender da sua instalação aí. Você vai ter que colocar o IP que você definiu ali bem certinho, tá? Então, dando um zoom aqui, né? A gente vai ter o endereço IP. A porta é sempre 22, é uma porta welcome, não, né? Que chamam, né? Uma porta bem conhecida.
né? Porta 22 no caso, tá? Então a gente vai clicar aqui em Open, ele vai abrir para a gente terminal, ele vai pedir qual é o usuário que eu quero me logar. No caso eu vou logar então com o usuário que eu estava, usuário Paulo, e pede a senha do usuário Paulo, né? Vou colocar aqui. Legal. Tá um pouquinho pequeno, gente. Eu vou aumentar aqui a fonte, tá? Vou aumentar aqui a fonte um pouquinho para a gente poder ver melhor, tá? Legal. Assim já dá para ver legal, tá bom? Ok. Então eu vou começar a instalação, né? O primeiro passo ali que ele fala é para verificar, né, se existe algum pacote de segurança a ser instalado, né? Ele vai pedir para listar ali se tem algum pacote iniciado com SL Linux para fazer a instalação. Então eu vou fazer essa verificação, vou usar o dpkg-l para poder listar se tem alguma coisa de segurança, porque senão tem que fazer uma configuração no firewall para poder habilitar aí, permitir o serviço do Nagios, tá? Legal, não tem nada de policy do Linux habilitada, então a gente pode prosseguir. Tá, agora então ele diz que a gente tem alguns pré-requisitos a serem instalados, né? E para poder fazer o Nagios funcionar. Só que antes disso ele indica para a gente poder fazer então a verificação se há alguma versão mais nova dos pacotes a serem instalados usando a apt-get update. Vou dar um enter aqui e ele vai verificar. Legal, então ele atualizou ali, né? E agora a gente vai de fato instalar os pacotes, né, que são pré-requisitos, tá? E aí, de acordo com a sua versão aí que você vai estar utilizando, você localiza ali. Veja que no arquivo de configuração ele vai ter diversas entradas, né, para SUSE Linux, para Debian, para Red Hat, para vários. Eu aqui estou usando a versão Ubuntu 16.04 LTS, tá, desktop. Então eu vou utilizar então os comandos, né, que ele indica para essa distribuição, tá bom? Legal. Então aqui ele já vai fazer a instalação de alguns pacotes, né? AutoConf, GCC, libc6, Make. Então vai instalar alguns pacotes aí que são necessários para fazer a instalação de Nagios aí, tá bom? Vou dar um Enter aí. Eu só fiz a cópia da linha ali, conforme estava, tá? Enter. E aí ele já vai começar a instalar, tá bom? Isso é a parte ali dos pré-requisitos. Eu fiz uma colinha, vou deixar isso bem claro ali para vocês. Vocês podem seguir bem tranquilo aí, não tem problema nenhum, tá bom? Aí demora um pouquinho, né? A gente vai aguardar. Mais que a máquina virtual esteja na máquina rápida, a internet aqui seja rapidinha também, mas sempre toma um tempinho, né? Bem normal isso daí, tá? Então ele está configurando, né? PHP também está sendo instalado, que é necessário para rodar o Nagios, né? E vamos seguindo aqui. Legal, acabou, tá? Então, próximo passo agora, ele fala para a gente baixar o arquivo fonte, o arquivo principal, né, do Nagios, né, Nagios Core. Então a gente dá aqui utilizando o wget, né, que é um programa para poder fazer download de programas, download de outros arquivos, né, pelo terminal. Então ele vai passar aqui o comandinho para entrar na pasta TMP, baixar esse arquivo e depois fazer a instalação desse arquivo para dentro do sistema. Vamos lá. Está na parte aqui baixando o programa ou então pela documentação download de source, tá? Ele indica aqui para entrar no diretório TMP, até para poder não ficar ocupando espaço, né? Porque o TMP, quando reinicializa a máquina, ele é apagado, né? Um diretório temporário. Então a gente vai baixar então
esse arquivo na Nagios-Core, tá? Com o wget, né? Tem uma página no GitHub ali, vocês podem ver, né? GitHub Nagios Enterprise, né? Então tem ali uma página do desenvolvedor da ferramenta, tá? A gente vai baixar então, fazer o download rapidinho, terminou, tá? 10 MB, bem pequenininho aí, bem tranquilo, tá? E aí ele manda depois descompactar esse arquivo que foi baixado, né? A gente vai então descompactar o arquivo que foi baixado para a gente poder então interagir com ele, tá? Beleza, tá? Descompactou. Então agora o próximo passo é entrar então na pasta que foi descompactada, tá? E aí fazer a compilação, né? Vou dar um ls aqui para ver o que ele criou. Ele criou esse diretório aqui, ó, Nagios-Core 445. Então vou entrar nele. Opa. CD, vou usar o autocomplete, né? Nagios-Core 445. Entrei ali, tá? E aqui tem uma série de arquivos de configuração que a gente vai utilizar, tá? Nesse caso, a gente vai usar o .configure, né? Como as diretivas aqui da aplicação aqui para instalar o Nagios, para a gente continuar a instalação, tá? Então, .configure, e ele vai trazer aí a configuração para o Apache também, tá? Então vai ter a configuração para ser utilizada com o Apache, que é o web server aí, um dos web servers mais conhecidos que tem, vai ser utilizado em conjunto com o Apache, né? Então vai estar instalando, configurando, né, no caso. E aqui repare, pessoal, que você tem aqui as opções, né, do Nagios, né? Vou puxar aqui um pouquinho. Repara aqui, ó. Você tem então, por exemplo, ali o executável do Nagios é o Nagios, né? Grupo e usuário Nagios está ali também, né? A gente tem também o diretório de instalação e user local Nagios. A gente vai ter aqui o arquivo, o programa de e-mail bin/mail, né, que vai fazer o envio de e-mail, né? E para você poder acessar o Nagios, né, você vai ter que botar http o IP da sua máquina virtual. No caso, ele indica para fazer o acesso da sua própria máquina, né? Só que se a gente tiver de uma outra máquina da rede, né, que não seja a máquina virtual de instalação, a gente vai ter que trocar essa parte aqui, localhost, pelo IP que a gente configurou, tá? É só substituir localhost pelo IP configurado na máquina virtual. Então, por exemplo, eu aqui dessa máquina Windows aqui, que não é virtual, eu vou acessar o IP da minha máquina virtual, /Nagios, e vou ter acesso ao serviço, tá bom? E vai ter aqui, né? Então a gente precisa da sequência de configuração, a gente vai dar um make aqui para poder, né, conforme ele está dizendo aqui, ó, revise as opções abaixo para melhor acerto, vamos dizer assim, né? Se parecer que está ok, então digite make all para compilar os programas todos, o programa principal, os seus pacotes e os CGIs, né? Então a gente vai dar um make all aqui, tá? Sudo make all, para ele acabar de compilar os pacotes, né? E os CGIs relacionados aí para poder a web interface funcionar bem corretamente, tá? Esse passo também demora um pouquinho, não é muita coisa, né? Dependendo de máquina para máquina, pode ser que sua máquina demore mais ou menos que a minha, tá? Mas só aguardar um pouquinho aí que ele já vai encaminhar aí o término, e a gente vai continuar a fazer a instalação do Nagios, tá bom? E aí tem próximos passos aqui, né? Fazer a criação de usuários e grupos, né? Depois instalar os binários, né, do Nagios, né? Logo depois fazer a instalação de serviço, instalar o modo de comando, arquivos de configuração, instalar os arquivos do Apache também, adicionais, e configurar o firewall, tá? Logo depois a gente vai criar então a conta do Apache, no caso, né?
que será Nagios Admin, para poder entrar no administrar o Nagios, no caso, e a gente já vai iniciar a ferramenta, tá bom? Legal. Então, próximo passo agora, criar então grupos de usuários. Como esse já tem uma configuração ali interna dizendo quais são os usuários e grupos necessários ser criados, então tem um scriptzinho ali que ele já vai criar os usuários e grupos ali, não precisa a gente fazer todos os comandos na mão, já está pronto para a gente, tá? Sudo make install grupos de usuários, né? E aí já executou aqui esses comandos para poder adicionar para a gente, tá? Um outro comandinho para poder adicionar o usuário do Apache dentro dos grupos do Nagios para ele poder ter acesso, né? Esse comando aqui, usermod. Legal. E agora vamos instalar os binários, né? Vou dar um make install para poder instalar todos os binários necessários aí. Make install. Estou seguindo a documentação ali bonitinho, tá, pessoal? Então, instalou os binários agora, tá? Próximo passo é fazer a instalação do serviço ou daemon, né? Daemon seria um serviço do Linux, né? Instalar o daemon de inicialização, tá? Já instalou pra gente então o script de inicialização ali, tá? Vamos instalar o modo de comando, tá? Do Nagios. Make install, então já tem ali algo já pré-concebido para a gente poder executar de uma forma mais fácil, né? Então ele executou esses comandos aqui, userbin e o chmod, né? Deu permissão, parará, beleza, tá? Vão aqui instalar os arquivos de configuração agora, né? Um outro scriptzinho aí que vai executar outros comandos, né? Make install config, né? Então ele fez aqui o install, executou diversos comandos aqui, ó, userbin install, aí botou as opções aqui e tal, né? Instalou diversos outros comandos aqui para cima, tá? E vamos seguindo, tá? Então agora a gente vai instalar os arquivos de configuração do Apache, tá? Então vamos aqui fazer um make install webconf, né? E vou executar um outro script para fazer um outro tanto de comandos aí. O Nagios já dá isso pronto para a gente, precisamos esquentar a cabeça com isso, tá? Então executou ali userbin install, né? Criou um linkzinho com ln-s, né? E vamos seguindo. Ele vai dar permissão aqui para poder fazer o acesso ao Apache, a gravação, né, dos arquivos de configuração. Então ele diz logo que o módulo de reescrito está ativado. Para fazer com que funcione o Apache, tem que dar um CS Apache 2 restart. Vamos continuar a seguir, depois a gente reinicia o serviço, tá? Outra configuraçãozinha aqui, ligado ao CGI. Legal. Ele está indicando para reiniciar o serviço do Apache. Configurar o firewall agora. Tá? O firewall FW ele vai permitir então que o Apache tenha acesso. Tá? E vamos recarregar o firewall para ele poder permitir então que o Apache de fato funcione. Legal, tá? Desabilitou o firewall então para o Apache, tudo certo, tá? Agora vamos criar então a conta do Nagios Admin, tá? Tô seguindo ali a linhazinha, tá? HD passo WD -C, vai criar uma conta Nagios Admin. Óbvio, depois dessa string de criação de conta, você vai ter que definir uma senha, tá? No meu caso, eu vou botar aqui Nagios, tá? Então, é o usuário e a senha que você vai utilizar para administrar o seu Nagios, tá bom? Dá um enter aqui, nova senha, eu vou colocar Nagios, tá?
senha Nagios também, tá? Óbvio, né, gente? Você não vai poder deixar uma senha tão fácil assim para o seu serviço aí que administra, por exemplo, os ativos da sua empresa, né? Porque algum hacker pode chegar lá e, né, desconfigurar o teu Nagios todo, derrubar o Nagios, ou até pegar o teu padrão de senha e tentar em outras máquinas, né? Então, cuidado de segurança você tem que ter aí nesse caso, tá? Beleza, tá? Feito tudo isso, ele vai pedir para reiniciar o Apache, tá? Eu vou iniciar utilizando a diretiva de sistema nova aqui, que é implementada no Ubuntu 16, né? Que é usando o System Control, tá? Então vou usar o System Control, Restart Apache Service, tá? Também se você botar sudo service Apache 2 Restart, funciona do mesmo jeito, tá? Estou seguindo o que está na documentação ali bem bonitinho, tá bom? Então, sudo service Apache 2 Restart ou essa linha aqui que vocês têm Ctrl, funciona da mesma forma, iniciar o serviço do mesmo jeito, tá? É que esse System Control está presente no Ubuntu 16 ou superior, tá bom? Vamos então iniciar o Apache, o Nagios agora, tá? Então você podia dar um sudo service Nagios start também, ou utilizar essa linha aqui, né? Sudo System Control, no caso do Ubuntu 16 ou superior. Sudo System Control start nagios.service, tá? Dá um enter aqui. Startou o serviço do Nagios, tá? Legal. E aí ele pede então para fazer o teste do Nagios, tá? Conforme eu falei para vocês, eu estou aqui na minha máquina virtual, tá? Então para eu poder acessar daqui eu teria que botar o endereço localhost. Só como eu vou usar um computador externo a essa máquina virtual, uma máquina da rede que se comunica com ela, então eu vou ter que botar o IP da minha máquina virtual. Por isso que é interessante que a gente defina lá atrás um endereço fixo para essa máquina, tá bom? Então vou abrir a nova aba aqui e vou acessar o meu Nagios aí para ver se realmente ele está funcionando. 192.68.255.143 /Nagios, tá? Então é o seu endereço da máquina virtual /Nagios. E aí você vai conseguir ter acesso aí, tá bom? Dá um enter aqui. Vai pedir usuário e senha, né? O usuário é o que foi configurado, Nagios Admin. Se você quiser pode mudar a configuração também depois, né? Ou no meio da sua configuração quando você for fazer aí, você, em vez de botar Nagios Admin, pode botar o seu nome, pode botar o que você quiser aí, tá? Contanto que não conflite com contas do sistema, tá? Pode botar um outro nome qualquer, uma outra senha qualquer. Eu aqui botei Nagios Admin e a senha Nagios, tá? E aí tá a tela principal do Nagios. Ou até o Google pede para salvar a senha aqui, tá? Vou botar para não salvar a senha, tá? Ele diz aqui que está rodando, né, com Process ID 23447. Então, se eu quiser derrubar o Nagios, por exemplo, eu vou dar um kill, vou matar esse processo aqui, ó, 23447, derrubo o Nagios. Caso o teu Nagios travou aí alguma coisa, ele vai dizer aqui qual é o número do processo, tá? E está dizendo aqui qual é a versão do Nagios, né? 445, né? Curioso, né? A compilação foi feita no dia 20 de agosto de 2019, né? Curiosamente a data do meu aniversário, então, né, essa última versão do Nagios aí foi feita no meu último aniversário aí, de 2019, tá? E aí a gente tem as versões básicas aqui, tá? Só que para a gente poder operar o Nagios corretamente, né, para a gente poder iniciar uma configuração básica do Nagios, né, a gente precisa ter os plugins instalados, porque aqui a gente só tem a ferramenta principal do Nagios, é o core, né, é o núcleo do Nagios, que vai fazer a ferramenta, pelo menos iniciar basicamente ali. Para a gente poder operar e poder fazer algumas configurações, é necessário os plugins. E a própria documentação diz aqui que pode ser gerados alguns erros também por conta disso, tá? Então é interessante a gente instalar o nosso plugin aí para poder deixar tudo funcionando. Então vou voltar lá para a máquina virtual
e vou dar prosseguimento à instalação dos plugins aqui, tá? Então, ele pede para conferir se tem mais alguns pacotes instalados, que os plugins podem necessitar de mais alguns pacotes instalados. Então, tá aqui na linha dos pré-requisitos dos plugins, né? Eu vou copiar essa linha aqui. Então, alguns pacotes são necessários para fazer esses plugins funcionarem, tá? Vou colar aqui. Então, ele vai ver se o GCC, libc já foram instalados, né? Se o GAWK, se o SNMP está instalado, né? Uma ferramenta que vai utilizar o protocolo de rede de gerenciamento, né? De gerência de rede, na verdade. SNMP vai fazer essa gestão, né? Através das partes lá do protocolo, né? Que a gente vai ter, né? Então, uma série de ferramentas que a gente vai necessitar para fazer a instalação dos plugins aí, tá bom? Vou dar um Enter então. Ele vai instalar o que está faltando, né? Tinha algumas coisas que já estavam instaladas, outros não estavam instalados. E agora ele está configurando e acabou de instalar, tá bom? Legal. Prosseguindo aqui, dando um prosseguimento aqui, ele pede para baixar então a fonte, né, o arquivo fonte dos plugins, né, o arquivo tar.gz que vai estar compactado para a gente poder baixar. Então vou baixar aqui no diretório /tmp, tá bom? /tmp, tem uma linha de wget aqui justamente para poder fazer isso, tá? Vou instalar, vou baixar então o Nagios plugins então, tá bom? E depois a gente vai descompactar, tá? Vamos lá. Beleza, baixou bem rapidinho, tá? 1 mega e pouco, bem pouquinho, tá? Bem pequeno o arquivo. Vou descompactá-lo agora, tá? Vou descompactar então esse cara aí, tá? Com tar, ZXF, quer dizer, sem o V, que é verbose, né? Que aí não aparece as mensagens pra gente. Vou botar o V aqui só pra gente ver ele descompactando, né? E vou dar um Enter, então ele vai descompactar pra gente nesse diretório Nagios Plugin Release ali, tá? Então a gente vai ter que entrar nesse diretório, né? cd nagios.plugins, entra nesse diretório e aí vou executar algumas ferramentinhas aqui para compilar e instalar então o Nagios, tá? Executar um script aqui do setup, né? Ele vai começar a configurar o plugin dentro da ferramenta do Nagios. Tá fazendo a compilação. Logo depois vou dar um ponto configure para poder configurar, para fazer a configuração então desses plugins no caso, né? E aí vai fazendo a instalação e compilação, tá? Dá um Enter. E aí o make e o make install para fazer a compilação. Vamos aguardar um pouquinho, vai terminar aí. Então mais alguns passos a gente já vai ter terminado, né? E aí a gente faz o teste. E aí no próximo vídeo eu já vou mostrar como a gente configurar então algumas ferramentas, né? Configurar os plugins, né, em cima de dispositivos para a gente fazer monitoração deles, né? Um monitoramento que seja. Então verificar espaço em disco, verificar banda de rede, verificar teste de ping, a gente pode fazer milhares de coisas com o Nagios, tá? Vamos lá, vamos dar o make aqui para compilar então. Então fazer a compilação dos plugins, né, na ferramenta e depois dar um make install. Então a gente já pode verificar a nossa ferramenta rodando aí plenamente
E aí, depois disso, a gente já pode fazer a configuração do nossos equipamentos aí, a gente poder definir então os parâmetros, né? E isso vai ser vai estar constando no próximo vídeo, tá? Vamos dar aqui um make install para a gente finalizar. Pronto, acabou de compilar. E agora, na documentação pede para testar os plugins, tá? E a diferença entre testar o plugin antes, quando estava sem plugin dando erro, né? E agora é que ele pede para verificar ali um determinado host, né? E tentar reagendar uma próxima checagem. É nessa hora que os plugins vão passar a atuar, né? Antes de ter os plugins instalados, então essa parte daria erro. Então até suprimir aqui para a gente poder meio que ser não gerar receio, de repente um erro na ferramenta aí, tá? Mas essa funcionalidade só funciona com o plugin instalado, tá bom? Então eu vou voltar aqui então na ferramenta, tá? Nagios. E aqui vou na parte de hosts aqui, tá bom? A gente tem o localhost, tá? Que é a própria máquina virtual, né? Que você pode configurar centenas de outros computadores aqui embaixo, né? E cada um vai ter uma série de outros dispositivos, tá? Deixa ele abrir aí. Então, repara aqui, pessoal, que o NAS já vai te dar aqui informação do host, né, do que está configurado ali. Já vem pré-configurado com o localhost, o computador local. Então ele vai mostrar aqui, né, status, né, up, por quanto tempo ele está funcionando, né? Tá aqui 1 minuto e 13 segundos, ping ok, né? Tempo de retorno 0,05 milissegundos, né? A gente tem aqui também latência, né? A gente tem Next Active Check também, né? Então ele tem uma série de configurações para a gente poder fazer aqui, tá? E a parte do plugin, né? Ele pede para testar nessa parte aqui, ó, de reagendar uma próxima checagem desse host, tá? Se a gente clicasse aqui sem instalar os plugins, daria erro. Só que agora, como está com os plugins instalados, então a gente tem aí a possibilidade de poder acessar os plugins, né, os recursos dos plugins que foram instalados, né? Então a gente pode definir aqui qual o momento para poder verificar uma checagem, né, desse host para ver se ele está funcional, né, se ele está com funcionalidade plena aí, tá bom? Pessoal, então no caso era isso, era para demonstrar a instalação da ferramenta, né, e o funcionamento básico dela, né? E aí na próxima aula nossa, então veremos aí como a gente pode criar novas entradas para novos recursos e dentro de cada recurso atribuir dispositivos como HD, como placa de rede, verificar a temperatura. A gente pode ver uma série de outros recursos aí, tá bom? Pessoal, era isso por hoje. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Gostou do vídeo? Que legal! Se inscreva no canal, clique aqui em se inscrever no canal, curta, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais e ajude mais e mais pessoas a terem acesso a essa fonte de conhecimento aqui no nosso canal. Então, até a próxima. Tchau!